12 a 14. Daniel 10, verso 12 ao verso 14. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui na tua casa nessa noite porque queremos, Senhor, ouvir algo da tua parte. Porque queremos, Senhor, alimentar o nosso espírito. Porque queremos nos sentir vivos. Queremos nos sentir conectados com o Senhor. Queremos, Senhor, ter a convicção de que o Senhor continua conosco, de que o Senhor continua nos amando, de que os nossos pecados, Senhor, foram perdoados e que pela tua graça e pela tua misericórdia continuamos sendo direcionados pelo teu Espírito Santo. Deus, fala, meu Pai, individualmente com cada um de nós nessa noite e faz, Senhor, com que a tua maravilhosa graça se manifeste por meio da tua palavra. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos de oração, nós precisamos entender algo. Existem orações que nós fazemos por algum problema específico, por algum problema pessoal, mas tem orações que nós estamos fazendo que ela não diz respeito apenas a nós. Às vezes nós é que não entendemos a grandeza daquilo que estamos pedindo a Deus. Todas as vezes que nós vamos estudar a história, você pegar os livros dos grandes avivamentos que tivemos na história, você vai ver que sem exceção, todos eles começaram a partir de igrejas que entenderam que a presença de Deus precisava ser mais viva no meio deles. Igrejas que em outras ocasiões chegaram até a conclusão de que eles já estavam praticamente mortos espiritualmente. Igreja aonde não se tinha mais conversões, aonde as pessoas que frequentavam aqueles templos já estavam envelhecendo e que eles não estavam conseguindo mais transmitir para a geração seguinte aquilo que um dia eles tinham visto e o que eles tinham aprendido. E foi diante dessa realidade que muitas pessoas, homens iguais a mim e a você, entenderam que só tinha um caminho, entenderam que só tinha um acesso, que só tinha uma porta, que só tinha uma saída, e era a janela do céu. E eles começaram a buscar a presença de Deus, a invocar a presença de Deus mais uma vez, e através da vida desses homens, muitas gerações depois deles foram salvas do inferno e foram resgatadas para a glória de Deus. Irmãos, sem a presença do Espírito Santo de Deus, o homem é cego. Não adianta você falar de céu, não adianta você falar de inferno, não adianta você dizer que ele é pecador, não adianta você dizer que ele está usando droga, que ele está se prostituindo, que ele está bebendo. Não adianta, irmãos, você falar, porque a sua voz é voz de um homem. A palavra que você libera da sua boca, ela apenas entra no raciocínio lógico do ser humano. E quando você fala, isso conflita com as convicções que aquela pessoa tem daquilo que lhe dá prazer, daquilo que lhe satisfaz. Mas quando você fala algo para alguém e a presença do Espírito Santo é com você, a sua palavra ela ganha um peso diferente. Porque quando você fala, ela traz a revelação. Se você observar o livro do profeta Daniel, você vai ver um verso antes desse que nós lemos o 10 mais um antes, é o verso 9. Você vai ver no capítulo 9, o verso 20, a Bíblia diz: enquanto eu estava falando e orando, preste atenção, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior,
veio voando para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse: Daniel, agora eu vim para dar-lhe, preste atenção, percepção e entendimento. Percepção e entendimento. Se você observar, queridos, Daniel ele estava estudando as Escrituras. Daniel ele estava estudando o livro do profeta Jeremias. Ele estava vendo que já tinha sido decretada um período, já tinha sido decretado um tempo em que Deus iria libertar o seu povo. Um tempo em que Deus já havia prometido que o cativeiro chegaria. Mas talvez Daniel naquele momento ainda não tivesse conseguido chegar à interpretação do que estava escrito na Bíblia. Até que o anjo desceu do céu para trazer a ele entendimento. Agora, quando nós vemos o texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Daniel jejuou durante 21 dias. Esse jejum, irmãos, não foi aquele que ele só comia verdura. Aquele da verdura foi no começo do livro de Daniel, quando ele foi ainda levado ao palácio do rei para ser avaliado. E ele chegou lá e verificou que os alimentos ali eram consagrados. Ali foi que Daniel comeu só legumes. A gente não sabe a totalidade desse período inicial. Nessa segunda parte aqui, no começo do verso que nós lemos, você vai ver do verso 10, ele dizer que não comeu nada saboroso, carne e vinho não provou e nem passou perfume durante 3 semanas. Ou seja, Daniel descreve aqui a figura de uma pessoa que estava angustiada, pessoa que estava praticamente sem fome. Ele não estava querendo ter prazer na comida. Praticamente ele traduz para a gente um sentimento que ele estava de comer apenas por comer, para se manter vivo. Ele não estava se perfumando, não estava se arrumando. Tal era a necessidade que ele tinha da revelação e de querer entender as coisas de Deus. Mas quando o homem entra nessa dimensão e que ele sai de uma esfera daquilo que só diz respeito a ele, aos seus bens, a sua casa, a sua saúde, e começa a invocar a Deus agora de uma forma coletiva. Daniel era um homem, mas orava pelo seu povo. Ele era homem, mas estava estudando a Escritura para entender sobre a libertação de um povo. Nós precisamos entender que muitas vezes nós somos convocados como igreja, como uma instituição deixada por Deus na terra, e que nós não representamos somente a nossa casa, nós não representamos apenas a nossa vida, mas fomos colocados aqui para defender um bairro, para defender uma cidade, para defender um estado. Porque não adianta, querido, só a sua casa está bem. Não adianta. Aconteceu algo interessante hoje. Eu fiz umas mudinhas de planta lá em casa e plantei uns pezinhos de acerola. E eu estava tão alegre porque uma daquelas mudinhas ela estava crescendo bem. Eu acho que em menos de um mês ela estava cheia de galinha nova. E eu todos os dias, como eu entro e saio da minha casa, eu fico observando, vendo cada folhinha daquela que saiu nova. As galinhas verdinho, bem clarinho que está crescendo. E eu passo ali e fico admirando. Hoje eu saí para trabalhar, quando eu cheguei em casa meio-dia, eu vi as galinhas secas. As folhinhas bem novinhas sumiram. E aí eu fui me aproximar da planta para olhar ela mais de perto. E quando eu vi que tinham alguns pulgões verdinhos que já estavam infectando a planta toda. E aí eu comecei a prestar atenção e vi que era uma formiga. Aquela formiga, ela tem algum lugar próximo que está contaminado, alguma planta próxima que já está contaminada. E aí a formiga, ela traz aqueles fungos para cultivar eles na minha planta, na minha casa. Entenda, irmãos, se você cuida, é igual a história do mosquito da dengue, que o pessoal falava o tempo inteiro. Não adianta você cuidar só da sua casa e deixar a coisa solta. Essa epidemia trouxe para a gente um sentimento muito forte em relação a isso. Não adianta só você cuidar do pecado na sua casa, porque você não vai viver trancado na sua casa a vida inteira.
Mas se você se cuida, se você está tomando os cuidados e alguém dentro da sua casa não está, ela ia para a rua e quando voltava, trazia o vírus e infectava todo mundo ali dentro. Irmãos, o pecado não é um problema da minha casa. O pecado não é um problema da sua casa. O pecado é um problema do mundo. E a única instituição na face da terra que pode lidar com o pecado chama-se igreja. O único lugar que tem capacidade e legitimidade nesse tempo que nós estamos para invocar a presença de Deus. E a presença de Deus é o quê, pastor? É a presença do Espírito dele aqui dentro da igreja. Eu trouxe uma revelação muito forte que Deus trouxe no culto anterior. A gente muitas vezes imagina que Deus Pai está lá em cima sentado num trono, que Jesus por pouco escapou da cruz, mas está escondido lá junto com Deus, e que o Espírito Santo dele é algo ideológico, que a gente fica falando que está aqui, mas a gente às vezes não tem essa convicção. E você precisa entender que na pessoa do Espírito está o Pai e está o Filho. Quando você entra nesse templo que nós começamos a adorar o nome de Jesus, porque assim Ele nos disse, assim o Espírito nos ensinou, o Espírito que estava nele, naquele corpo que o nome de Jesus foi dado pelo próprio Deus. Ele disse: vocês vão se relacionar comigo agora através do nome de Jesus. Vocês não vão fazer campanha invocando o nome do Espírito Santo. O nome é de Jesus, mas quando você invoca o nome de Jesus, é o Espírito dele que vem, porque o Espírito também é de Jesus. É Espírito Santo de Deus, é Espírito Santo de Jesus, e ele é Espírito Santo, só Espírito Santo. Como é isso? Eu não sei lhe explicar. Eu sei que é, porque a Bíblia diz que é. Então, não existe, irmãos, essa separação mais entre a figura da igreja e a figura de Deus, porque um Espírito está presente dentro da igreja. Às vezes a gente passa na rua, vê algumas oferendas e a gente tem medo. Eu não vou mexer naquilo não, porque aquilo ali foi consagrado a um espírito. A gente tem medo. Eu não mexo com isso não, ali é coisa... Tem medo. Mas a gente entra pelaquela porta e perdeu a consciência de que quando eu entro aqui, tem um espírito aqui se movendo. O Espírito da verdade, ele está aqui dentro. Deus está aqui dentro. Jesus está aqui dentro. Porque o seu Espírito se move aqui dentro. Agora nós precisamos clamar, precisamos invocar para que Ele tenha misericórdia de nós e se manifeste de novo. Porque nós precisamos das manifestações do Espírito. Nós precisamos que Ele fale conosco. Precisamos que Ele nos dirija. Precisamos, irmãos, que Ele nos convença de novo do pecado. Porque Daniel estava orando ao céu, clamando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e do seu povo. Quantas vezes o Espírito já nos levou a clamarmos, porque nós sentimos como o pecado desse bairro, como o pecado dessa cidade afronta a Deus. Às vezes nós nos colocamos como o profeta Jonas, falamos a verdade e ficamos de longe esperando a destruição do povo de Nínive, só para dizer que nós estávamos certos, só para dizer que a palavra de juízo que foi liberada, ela vai acontecer. E às vezes isso é só para atender a nossa vaidade. Porque no coração, a palavra ela não foi de fato pregada com amor por quem estava se perdendo. Aí, está no pecado, você vai ver, você vai morrer. Peraí, irmãos, que espírito que está falando é esse? Porque o espírito da Bíblia, a Bíblia diz que ele clama, que ele roga ao Pai, que ele se contorce diante de Deus, clamando com gemidos inexprimíveis, pedindo a Deus que perdoe o pecado do homem, porque a gente não sabe como orar, a gente não sabe como acessar o coração de Deus, mas o Espírito intercessor, quando a gente ora, ele traduz a nossa oração, clamando a Deus e pedindo: Pai, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes a gente orou assim? Quantas vezes a gente clamou por essa cidade assim? Quantas vezes nós clamamos por esse bairro assim? Quantas vezes a gente passa e o som está perturbando a nossa casa e a gente não consegue dormir de noite com aquele tum, 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 tum.
e derruba coisa na geladeira, e as panelas tremem, e a gente quer assistir a televisão e não consegue, e quer ouvir um telefone, a mensagem do WhatsApp e não consegue, e para passar para casa tem que tomar um tombo de um lado, um empurrão do outro. Mas quantas vezes a gente clamou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí alguém que está sentado e diz: rapaz, esse pastor é sobrenatural. Que nada, irmãos. Eu sou o primeiro a passar e ter um tribulado lá de um vizinho lá, que de vez em quando bota um som perturbado, e eu sou o primeiro a orar e dizer: queima, Senhor, manda aí um raio de fogo que pegue fogo nessa casa. Irmão, é verdade. Eu estou aqui para mentir? Eu sou o primeiro. Já me botei a mão na porta daquela casa, amaldiçoei a casa e disse: Deus, repreende esses demônios. Mas quanto mais a gente vai chegando perto de Deus, a gente vai compreendendo o coração de Deus. Daniel estava no meio daquele povo, ele sabia por que aquele povo estava ali no cativeiro, mas ele não estava dizendo: bem pouco, tomara que vá todo mundo para o inferno. Ele estava orando, irmãos, gastando o tempo dele, perdendo parte da vida dele para interceder por um povo pecador. Um povo que não merecia. Mas e quem de fato merecia alguma coisa? Se nós somos alguma coisa que achamos que somos, se alguma coisa de bom nós conseguimos fazer, irmãos, isso já é o resultado da presença de Deus na nossa vida. Não temos mérito nenhum nisso. Se não fosse o Espírito de Deus nos guiando e nos guardando, quem seríamos nós? Talvez igual ou pior do que aquelas pessoas que nós julgamos e condenamos. Mas quando nós nos propomos a compreender a obra do Espírito, quando nós nos dedicamos a entender que nós não somos mais santos do que ninguém, que nós não somos mais crentes do que ninguém, a única coisa que eu posso fazer é continuar buscando a Deus e dependendo da sua misericórdia e tentando levar mais gente comigo. Quando eu entro nessa dimensão e nessa visão, aí fica tudo bem. Não, irmãos, aí é ao contrário. É aí que o mundo do Espírito se levanta contra mim e contra a sua vida. É aí que parece que as orações, elas ficam mais difíceis de ser atendidas. Vai ler a Bíblia, irmãos. Jesus vinha ao mundo, a promessa maravilhosa, maravilhosa. Você vai dar a luz, que assim seja com a tua serva. E aí, aquele negócio de anjo e aquela coisa, o marido tinha ido embora, o anjo mandou voltar, e o casamento, e todo mundo bem. Pois bem, vamos se alistar, vamos embora, todo mundo em paz, e no jumento. Daqui a pouco a mulher deu dor de ter criança, não tinha lugar para nascer, vai no meio do mato ali mesmo, a criança nasce, daqui a pouco aparece um bocado de homem com as roupas estranhas, com tudo cheio de ouro, de mirra, e disse: rapaz, que menino é esse aí, que o pai do menino é rico mesmo, mandou a bênção aí dobrada. Só que quando o menino nasceu, irmãos, o mundo do Espírito viu. Quando os caras chegaram em Herodes, que anunciaram e liberaram a palavra: olha, onde foi que nasceu o rei? E nasceu o rei? Se estava escrito que ia nascer um rei, eu vim no palácio. Pois então me avise que a gente também quer ir adorar. Mas ali, irmãos, o mundo do Espírito começa a se mover. Então o que é que José e Maria vai fazer? Clama a Deus, desce fogo do céu, queima Herodes e mata todo mundo e eles ficam em paz. Foi isso que aconteceu? Mas peraí, irmãos, então tem alguma coisa errada. Porque me ensinaram que era só vitória. É só vitória. Irmãos, é só vitória, mas para chegar à vitória tem que ter luta. A garantia que você tem é que você vai vencer. Mas tem que entrar na luta. Tem que entrar na batalha. Irmãos, entenda. Daniel era um nobre na Babilônia. Daniel não tinha problema com o pecado. Olha, quando Deus quer fazer referência, quando ele está falando da destruição de Jerusalém, que ele diz assim: se essas pessoas aparecessem aqui, elas se salvariam pela sua própria justiça, mas a cidade seria destruída. Uma das pessoas que ele cita é Daniel. Você lê a Bíblia inteira, você não vê uma falta sendo atribuída a esse homem. Foi um homem que ganhou poder, ganhou destaque. Daniel podia muito bem, irmãos, e curtir a vida dele, e largar o resto que corra atrás. Mas ele entendia que ele chegou onde ele chegou, porque ele decidiu, em primeiro lugar, honrar a Deus.
Ele entendia que tudo que ele tinha foi Deus que concedeu a ele. Ele entendia que ele só saiu com vida daquela cova dos leões porque Deus estava com ele. Ele entendia que Mesaque, Sadraque e Abidnego só estavam ali porque Deus se manifestou e revelou a sua glória no meio do fogo. Mas quem queria entrar no fogo? Quem era da gente que no meio da fornalha ali o rei dissesse: meu irmão, a estátua está aí, ou ajoelha ou vai para a fornalha? Eu acho que ia ter crente, meu irmão, que ia até sentar para ninguém ver ele lá e dizer: Deus, não estou de joelho não, eu sentei aqui, mas para ninguém não me ver. Ia dar um jeitinho, irmãos, que às vezes a gente gosta de se camuflar ali no meio da multidão, né? Tem que ajoelhar. E, ó, Deus, eu sentei, o senhor está vendo quando estou de joelho. Mas eles enfrentaram, irmãos. Nós não vamos discutir aqui com o Senhor. Se Deus quiser nos livrar, nos livre. Mas se Ele não quiser, o Senhor vai saber que Ele tinha poder de nos livrar. Mas nós não vamos negociar com o pecado. A decisão, irmãos, custa a vida. É só vitória. Só vitória. Foi fogo? Saiu do meio do fogo? Saiu. Mas quem quer entrar no fogo para ver que Deus vai livrar de dentro do fogo? Quem é? Me conte aí, o valente aí, que de livre e espontânea vontade vai entrar no fogo para ver se Deus livra ele ou não livra. Eles entraram porque não teve jeito, irmão. Só que a decisão deles não era entrar no fogo. A decisão deles era não se contaminar com o pecado. Porque eles entendiam a gravidade do pecado no mundo do espírito. Aí está Daniel agora intercedendo pelo povo, clamando pelo povo. Daniel não estava clamando para Deus abençoar mais ele na Babilônia, para Deus enriquecer mais ele na Babilônia. Ele estava perguntando: Deus, me explica aí como é esse negócio, quando é que acaba o cativeiro desse povo? Quando é que o Senhor vai manifestar a sua glória de novo e tirar esse povo daqui, desse cativeiro, com a mão estendida? Quando é que o Senhor vai manifestar a tua graça para levar o teu povo de volta para a terra deles? Porque eu pertenço a esse povo, eu vim do meio deles. Eu estou aqui nessa posição porque eu entendi as coisas espirituais, mas eles estão cegos. Eles precisam da tua manifestação. E isso foi tomando o coração de Daniel, que Daniel se angustiou, irmãos. E Daniel não tinha mais vontade de comer. Daniel não passava, durante esse período, ele não estava nem usando mais perfume. E por que demorou? Porque para a resposta chegar, houve oposição. Jesus nasceu, não nasceu? Estava na manjedoura. Ouro, mirra, incenso. Se levantou a oposição. Espera aí, meu irmão, já foi longe demais. O menino já nasceu, já está aqui. Então agora está na hora da gente matar todas as crianças. Bota um decreto aí, todas as crianças agora vão morrer. E faz o quê, Deus? Agora vocês vão ter que cair fora. Vão ter que se esconder no Egito. Espera aí, Deus. Quer dizer que eu estou em casa, o Senhor vem, aparece e diz que eu vou ter um filho. Aí eu fico feliz. Depois o menino nasce, o Senhor me abençoa, me dá ouro, prata e mirra. Agora que era para eu subir no palco e mostrar para todo mundo a minha vitória, o Senhor manda eu fugir para o Egito? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Irmãos, não tente entender as coisas de Deus, só obedeça. O problema é que você entra numa guerra. Depois que Maria engravidou, não tinha mais volta. Jesus já estava vivo, já estava no mundo. Já estava no mundo. Ele precisava cumprir o seu propósito. Só que enquanto ele era criança, bebezinho, ele era uma criança indefesa. E qualquer um que tomasse cabo dele ali, para matar uma criança, irmão, não precisa de muita violência. A criança é a coisa mais fácil que tem. Alguém precisava guardar a criança. Alguém precisava esconder a criança. Até que ela estivesse grande. E para esconder a criança, eles tiveram que abrir mão da vida deles. Você já pensou isso? Será que você já pensou? Que Maria teve que largar a família dela. Ela teve que largar os parentes dela. Que José teve que largar o seu trabalho. Ele tinha ouro. Pelo menos Deus mandou com recurso. Mas teve que mudar de cidade, irmãos. Ele teve que voltar para o lugar, exatamente que a lembrança que eles tinham é que os antepassados dele tinham sido escravos naquele lugar, tinham sido humilhados naquele lugar.
Mas é para lá que Deus mandou ele se esconder. Com seu filho Jesus? Com seu filho Jesus. A gente às vezes não entende quais são os propósitos de Deus. A gente não sabe qual é a batalha e nem o nível da batalha espiritual que está sendo travada. Sabe lá eu e você qual foi a legião de demônio que desceu ali naquele lugar? E eu falei a você de praga, não falei? Como estava no começo, eu consegui quebrar as pontinhas da planta que estavam com os pulgões. E vou ter que tomar providência agora para não voltar de novo. Mas eu tive uma planta uma vez, uma pimenteira, que eu cuidava dela com tanto carinho. E ela estava cheia. Eram umas pimentas grandes, vermelhas. Estava parecendo uma árvore de Natal. Aí um dia, irmãos, quando eu chego, que eu levanto, eu comecei a ver as folhas caindo. Quando eu levanto, que eu olho debaixo da folha, era puro pulgão. Aí, comprei um veneno para matar o pulgão. Quando eu bati o veneno, tinha tanto pulgão que para matar o pulgão, eu terminei matando a planta. Sabe Deus a quantidade de demônios que tinha ali naquela cidade, que se ele tivesse que exterminar aqueles demônios tudo, quantas pessoas morreriam? A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe. Só que ele não veio para destruir. A Bíblia diz que Jesus ele não veio para causar a destruição, mas ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão dele. E aí qual é a estratégia? Volta para o Egito, se esconde no Egito. Tem batalhas espirituais que a gente ora, irmãos, e a gente quer resolver tudo igual a Elias. Desce fogo do céu aí, queima todo mundo. Aí os discípulos fizeram isso. Eles já tinham lido a Bíblia, estavam andando com Jesus, viram o poder. E aí, meu irmão, foram pregar, o povo não quis se converter. E disseram, e aí, Senhor? O Senhor quer que a gente ore aí, mande cair fogo do céu, que acaba logo os pecadores aqui. Todo mundo vira crente. Matar os pecadores, só ficam os crentes. Qual foi a resposta de Jesus? Quem sabe? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Olha que resposta. A que espírito você pertence? Que espírito lhe guia? Que espírito fala com você? Que espírito interfere nas suas decisões? Irmãos, quando você sai dessa igreja, você não sai só. Um espírito vai com você. Você muitas vezes ainda não aprendeu a ouvir a voz dele. Por desatenção. Por desatenção. Mas tem um espírito que fala. Às vezes você acha que é coisa da sua cabeça. Você acha que às vezes é um pensamento que veio. Irmão, comece a ficar atento. Porque quando você sai daqui, você recebeu a luz de Deus. Ela iluminou todo o seu ser. Mas um espírito, ele vai com você. Ele vai em você. E ele vai lhe falando. E ele vai lhe orientando. E ele vai lhe lembrando de coisas que você já esqueceu. Tem determinadas decisões que você tem que tomar. E depois de ouvir a palavra de Deus, parece que algo que era tão complicado, veio a solução. Você já sabe como agir. Você já sabe como resolver. E às vezes você acha que foi você que teve a ideia. Porque você ainda não começou a discernir de que espírito você é. A gente às vezes acredita nas coisas do mundo. A gente às vezes acredita em outros espíritos. Mas no Espírito de Deus a gente não acredita. E está chegando a hora, irmãos. Está muito perto. Porque nós estamos orando. Ah, o pastor fala que está orando. Irmão, sabe Deus qual é o nível de resistência que está no mundo do Espírito? Você sabe, eu sei. Sabe Deus o que é que vai acontecer aqui, o que é que vai espalhar por aí, e quanto tempo, quantas almas não vão ser libertas do inferno por uma manifestação de Deus? Daniel está orando, está angustiado, mas desde o primeiro dia que ele começou a orar, a Bíblia diz que houve resposta no céu. Mas o caminho da oração entre o céu e a terra, a Bíblia diz que tinha uma potestade espiritual resistindo para que o anjo não passasse. Mas por que a resposta chegou? Porque Daniel não parou de orar. Ele não parou de buscar. A gente precisa, irmãos, perseverar. A gente precisa continuar crendo. Porque os problemas, eles vão chegar. As dificuldades, elas vão chegar. Os desafios, eles chegam. O problema é você estar pronto e preparado para resistir.
para se manter firme, para permanecer em oração. Às vezes nós vamos nos sentindo tão fracos, tão distantes de Deus, que a gente para de orar porque a gente não tem mais certeza que Deus está ouvindo as nossas orações. Que a gente não busca mais a Deus na sua palavra. Daniel trouxe para ele, o anjo trouxe para ele entendimento. Como você vai ter entendimento se você não busca a palavra de Deus? O vento soprou, a tempestade assolou, e nem todo mundo pode estar vindo na igreja. Aqueles que estavam com os seus pés firmes na rocha, muitos perderam o telhado. Um perdeu a porta, mas estão firmes, estão vivos. Mas quem estava, irmãos, alicerçado em areia, foi embora junto com o vento. Não significa isso só de vir ou de não vir para a igreja, mas a pessoa mesmo sabe quando ela está e quando ela não está conectada por Deus. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Nós nos propomos, porque entendemos da parte de Deus, nos propomos, a igreja se propôs. Eu não estou orando sozinho, porque a igreja entendeu, a igreja se propôs a orar, para clamar, especificamente pela presença de Deus. A gente não quer mais nada, só a presença de Deus. A revelação de uma forma sobrenatural da presença de Deus. A manifestação cada vez maior da presença de Deus. Algo novo da presença de Deus. Precisamos de armas novas, de ferramentas novas, de uma autoridade nova. Queremos que Deus reavive a sua obra nesse tempo. Observe que Daniel clamou e Deus anunciou a ele coisas grandes e firmes que ele ainda não sabia. E nem tinha subido ainda ao coração do homem, porque ainda iria acontecer no futuro. Essa semana eu vi uma reportagem. Primeiro implante de um chip em contato com o cérebro do ser humano, capaz de controlar os pensamentos e mexer com a leitura dos seus pensamentos. Já foi testado no porco. O porco já apareceu lá com o chip implantado, aparecendo na televisão, tudo que estava passando lá na cabeça do porco. Eles só não entenderam nada, porque eles não sabem o que o porco pensa. Mas para implantar isso em gente, irmão, vai ser daqui para ali. Porque tem uma profecia que ainda falta se cumprir, antes que ele venha. A gente está anunciando que Jesus vem, mas ainda tem uma profecia. Ele só vem depois que se cumprir. E a profecia vai dizer que ninguém nesse tempo vai poder comprar ou vender, porque tem que se manifestar o iníquo, o anticristo. Isso é conversa. Há tantos anos que estão dizendo isso. Há tantos anos também que estavam dizendo que haveria terremotos, que haveria maremotos, que haveria peste, que haveria fome. Já tem terremoto agora na Bahia. Na Bahia. Eu só tenho poucos anos de vida. Estou muito velho, não. Mas eu nunca tinha ouvido falar antes de terremoto aqui na Bahia. Furacão já chegando aí no Rio Grande do Sul, em locais onde a gente nunca teve. E a gente não vai se dando conta, irmãos, porque as coisas vão acontecendo lentamente. Quando eu chegar e disser, ai meu irmão, tem que botar aí um sinal para você comprar e vender, não pense que a televisão vai lhe dizer que é o sinal da besta, não. Vão lhe dizer que é a última tecnologia mais moderna do mundo. Que agora você não precisa mais atender celular, o celular está dentro de sua cabeça. Você vai conversar e falar com alguém à distância como se você estivesse conversando na sua frente. Mas a gente vai achar a coisa melhor do mundo. A segurança, a paz. E quem não vai querer isso? Só um louco, só um maluco. E quem é que está disposto a perder emprego, a perder casa, a perder conta bancária, a perder tudo, só porque não quer um chip, meu irmão? Sei lá se é chip, sei lá o que é que vai ser. Mas, quem é o maluco que vai perder tudo? É fanático, irmão. Não está vendo que é fanático? Meu irmão, o cara dá uma ajoelhadinha, a estátua está ali, levanta, ninguém viu, meu irmão. Não está vendo? É ordem do governo, meu irmão. É do governo. A gente sabe até onde a gente pode ir, irmãos.
a gente sabe até onde a gente tem que respeitar as ordens que vêm de cima. Toda autoridade foi constituída por Deus, mas nenhuma autoridade pode violar uma lei de Deus. E no dia que uma lei do homem entrar em conflito com a lei de Deus, eu fico com a lei de Deus. Preste atenção. Enquanto Jesus não nasceu, escute isso. Enquanto não nasceu, enquanto o Espírito não veio, os discípulos estavam trancados, mas estava tudo bem. Mas quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças. Quando o Espírito veio e começou a converter as pessoas, e o movimento começou a ganhar força, agora a espada vai matar todo mundo. Fugiram correndo de Jerusalém, porque o pau quebrou dentro de Jerusalém. Hoje, irmãos, estamos em paz dentro dessa igreja aqui. Eu não sei até quando nós vamos poder fazer isso. Eu não sei até quando a gente vai poder pregar sem que tenha um repórter de televisão aqui para distorcer o que é dito nesse lugar e postar na internet querendo denegrir o trabalho que tem aqui. Eu não sei até quando a gente vai poder se reunir sem se preocupar com atos do governo para querer fechar as igrejas. Hoje estamos vivendo um tempo de paz. Esse é o melhor tempo que você tem para se acertar com Deus, para invocar a presença de Deus, para querer ter a sua experiência pessoal com Deus, como Daniel teve, de se relacionar com esse Espírito, querer que ele lhe possua. Você precisa ser possuído pelo Espírito de Deus. Você precisa ser possuído pelo Espírito de Deus. Você precisa querer, você precisa clamar, porque ele não invade o corpo de ninguém, ele não invade a mente de ninguém. E você não vai ficar em transe, doidão, porque o Espírito Santo entrou em você. Não, irmãos. Você vai sentir só uma paz. Você vai sentir uma alegria. Vai lhe dar vontade de chorar. Vai lhe dar vontade de pular. Pode pular, irmão. Não tem problema não. Não é pecado pular, não. Você vai sentir seu corpo pegando fogo. Porque você vai sentir que tem um Espírito se relacionando com você. E para alguns ele vai se revelar trazendo palavras. E vai lhe dizer coisas que você vai precisar dizer para outras pessoas. Para outros, ele vai colocar uma vontade no seu coração de botar a mão sobre os enfermos. E quando você colocar, você vai ver eles sendo curados. Ele vai se manifestar, distribuindo dons. Mas você precisa querer. Você não pode duvidar. E depois que começar a se relacionar com ele, aí você precisa entender que agora que o Espírito está em você, você é separado para Deus. E você não pode mais fazer o que o Espírito não gosta. Porque você tem que agradar o Espírito que está em você. Para que ele não vá embora. Porque senão ele vai embora. E o detalhe é que na hora que ele chega, você sente. Mas quando ele vai embora, não. Quando ele vai embora, você nem sabe que ele já foi. E às vezes quando você vai descobrir, já é tarde demais. Feche seus olhos.